Minha família mora do outro lado do país, em uma casa pequena. Eu tento visitar com frequência, já que geralmente tenho muitas férias do meu trabalho. A viagem é algo que eu acho relaxante, então não me importo com os dias extras que leva para chegar lá. Na maioria das vezes, tento ficar em um hotel ou motel pelo caminho, e quando faço isso, apenas faço o check-in, durmo e volto para a estrada assim que possível. É principalmente porque as áreas ao longo do caminho são desoladas e decadentes, geralmente no meio do nada. Acho difícil me sentir seguro, pois não estou acostumado a estar nesses tipos de áreas. No ano passado, fiz a mesma viagem de sempre para a casa dos meus pais durante a temporada de festas. Comecei minha viagem cedo, quero dizer, por volta de 1 ou 2 da manhã, e dirigi por quase 20 horas direto, exceto por parar algumas vezes para comida e café. Já eram 23 horas e eu estava exausto e lutando para ficar acordado ao volante. Estava a pouco menos de 8 horas de distância, mas não conseguia ir muito mais longe. Estava no meio do nada, então qualquer que fosse o próximo lugar possível para ficar, eu planejava aproveitar. Cerca de 20 minutos adiante, virei em uma pequena cidade que basicamente tinha apenas um motel e um posto de gasolina, mas era tudo de que eu precisava. Entrei no estacionamento quase vazio e fui até a recepção. Uma senhora mais velha me cumprimentou e puxou conversa, então consegui um quarto e voltei para o meu carro para estacionar mais perto da porta. Estava extremamente exausto e deixei todas as minhas coisas no carro. Apenas entrei, não me importava com o quarto. Apenas entrei e imediatamente tomei um banho para poder me preparar para dormir o mais rápido possível. Durante meu rápido banho de 5 minutos, ouvi alguns sons de batidas que pareciam vir de fora, talvez um galho de árvore batendo no prédio. Não pensei muito nisso e saí, vestindo as mesmas roupas confortáveis que estava usando, e deitei na cama. Defini um alarme no meu telefone para não dormir demais, e finalmente alcancei o abajur e apaguei a luz. Estar em um motel antigo e decadente no meio do nada parecia irrelevante em comparação com o quão cansado eu estava. Então adormeci sem problemas, embora não tenha permanecido adormecido por muito tempo. Acordei sobressaltado ao ouvir algo se movendo na escuridão ao redor da cama. Sentei-me, encarando a porta da frente, mas mal conseguia ver alguma coisa. Estava com muito medo de me mexer e alcançar a luz, com medo do que poderia ver. Não demorou muito para eu ouvir algo do outro lado da cama, do lado de fora da janela. Meu coração estava acelerado, e eu podia sentir o suor começando a escorrer enquanto estava totalmente acordado nesse ponto. Rapidamente me virei e acendi a luz. O quarto estava vazio, nada parecia fora do lugar, até que notei que a porta do armário estava entreaberta. Tudo passava pela minha mente, tentando entender todas as possibilidades. Olá? Decidi chamar, mas não houve resposta. Sentindo que talvez tivesse me assustado sem motivo, levantei-me e caminhei lentamente em direção ao armário. Quando puxei a porta do armário mais aberta, fiquei confuso. Uma grande bolsa estava presa entre a parte de trás do armário e a porta, caindo no chão conforme a abria mais. Olhando em volta, havia, na verdade, um esconderijo inteiro de bagagens, roupas, bolsas, eletrodomésticos, todos claramente pertencentes a alguém, não as coisas típicas que você esperaria ver em um motel. Enquanto olhava para todas essas coisas, de repente ouvi a janela se fechar com força ao lado da minha cama, seguida por passos correndo para longe. Estremeci e congelei. Depois aproveitei a chance para pegar meu telefone no criado mudo e correr para o meu carro. Quase ao mesmo tempo que entrei e liguei o carro, olhei para cima e fiz contato visual com um homem parado bem na porta do quarto. Ele me olhou por um segundo, depois correu para dentro e pegou uma das grandes bolsas do armário e correu para trás do prédio. Estava apavorado e rapidamente dirigi até a recepção e corri para dentro para contar à mulher o que tinha acontecido. Ela imediatamente contatou a polícia e nos trancou dentro do escritório até que eles chegassem. O que descobrimos a seguir foi confuso, e as informações foram sendo reveladas ao longo de várias semanas, mas tentarei explicar da melhor maneira possível. As bolsas restantes no armário foram identificadas, pois descobriu-se que pertenciam a várias pessoas que foram roubadas no último mês em vários locais de motéis na área circundante.
É provável que o homem estivesse usando o quarto em que eu estava como um lugar para guardar temporariamente os pertences, usando a janela destrancada para acessar o quarto. Uma dessas bolsas, no entanto, pertencia a uma jovem mulher que foi dada como desaparecida algumas semanas antes, e os policiais acreditam que os crimes estão conectados. Mas todas as bolsas relatadas que foram roubadas foram encontradas dentro daquele armário. Então a bolsa que o homem correu para dentro para pegar não foi contabilizada. Eles me questionaram várias vezes sobre isso, garantindo que eu estava confiante de que o vi correr com outra bolsa e me perguntando o tamanho aproximado dela e tudo mais. Minha curiosidade realmente impediu minha mente de conseguir esquecer aquela noite, pois me pergunto o que ele planejava fazer quando estava do lado de fora da janela enquanto eu dormia. Eu sabia que estava fechada quando fui para a cama, então ele teve que ter aberto enquanto eu dormia, o que é ainda mais assustador. Também me pergunto o que havia naquela bolsa que era tão importante que ele precisava pegar antes de fugir. Entrei no hotel, observando o corredor principal que levava aos quartos. No final, havia um homem parado bem na porta de um quarto. Depois de observá-lo por alguns segundos, ficou aparente que ele estava apenas encarando a porta, sem se mover. Sentindo-me desconfortável, recuei para o balcão da recepção novamente. Finalmente, um homem veio de fora e caminhou para trás do balcão. Honestamente, ele parecia morto por dentro. Ele pediu meu nome, entregou-me o cartão-chave e se afastou. Olhei para o cartão, vendo o número do quarto escrito com um marcador no canto. Dado o número baixo, sabia que era no primeiro andar. Caminhei até o corredor que acabara de observar e olhei as direções para os quartos. Meu estômago doeu um pouco quando percebi que era no corredor onde eu tinha visto aquele homem. Pior ainda, ao começar a caminhar, percebi que era no final do corredor, bem onde o homem estava parado. Não conseguia dizer se ele estava parado na porta exata do meu quarto ou não, de tão longe que estava quando o vi, mas de qualquer forma, era assustador. Embora eu não tenha estado em muitos hotéis anteriormente, lembro-me do incômodo das paredes finas que permitiam ouvir cada barulho de cada quarto. O estranho, enquanto eu caminhava pelo corredor, era que não havia nenhum barulho vindo de nenhum quarto. Nenhuma TV estava ligada, ninguém estava conversando, nenhum movimento, nada. Isso me deu calafrios, mas quando cheguei à minha porta, rapidamente passei o cartão e entrei. Dadas as circunstâncias, estava realmente em boas condições. Era muito pequeno e claramente antigo, mas era exatamente o que eu esperava de um quarto barato. Coloquei minha mala no chão, dei uma olhada no banheiro para garantir que estava bom, finalmente tranquei a porta e sentei no sofá. Não fiquei surpreso que a TV não funcionasse, então me restou apenas o meu celular. Depois de uma hora tentando me manter ocupado, um toque veio da porta. Isso me assustou, dado que era apenas um único toque, que soou mais como um golpe. A porta não tinha olho mágico, então quando cheguei lá, movi a trava de segurança por precaução e abri a porta uma fresta. O mesmo homem de antes estava parado no corredor, a apenas um pé ou mais da porta. Fizemos contato visual pela fresta da porta. Oi, você precisava de algo? Sim. Eu pausei, esperando que ele me dissesse o quê, mas ele apenas ficou lá, como se estivesse esperando que eu dissesse algo. Ok, cara, do que você precisa? Disse de uma maneira que mostrava claramente que eu estava incomodado com ele. O homem estranho respondeu, alegando que ele era a pessoa anterior hospedada no meu quarto e que acidentalmente havia deixado algo importante dentro de uma das gavetas. Eu disse ok e disse a ele que pegaria rapidamente. Comecei a fechar a porta e me virei, mas o homem empurrou a porta de volta, batendo-a contra a trava de segurança. Está na gaveta superior da cômoda, o homem murmurou para mim, e então recuou, deixando a porta fechar. Virei-me de volta, abri a gaveta superior e, de fato, havia uma caixa de tamanho pequeno fechada com fita adesiva no topo. Peguei, parecia leve, quase como se estivesse vazia. Voltei para a porta e a abri, vendo o homem ainda parado lá. É isso que você estava procurando? Perguntei. O homem assentiu e estendeu a mão.
Tentei passar a caixa pela fresta da porta, mas era um pouco grande demais. Tentei todos os ângulos possíveis, provavelmente parecendo um idiota, mas estava apenas ligeiramente largo demais em todos os lados. O homem parecia impaciente, e embora eu realmente não confiasse naquele lugar naquele momento, pensei que o cara tinha dito a verdade sobre deixar algo para trás e eu o tinha visto parado na porta antes. Então achei que estaria tudo bem abrir a porta por um segundo apenas para entregar-lhe a caixa. Assim que movi a trava, o homem investiu com o corpo contra a porta, me derrubando e sacando uma arma. Ele gritou para eu recuar para a sala de estar e ficar contra a parede. Fiquei realmente atordoado com o quanto ele estava gritando, pensando certamente que ele alarmaria todos no prédio. Ele pegou minha mala inteira e continuou olhando em volta enquanto me apontava a arma. E então, quando estava prestes a sair, ele se aproximou de mim, colocou a pistola a centímetros do meu rosto e me encarou nos olhos. Eu estava tremendo de medo, olhando nos olhos raivosos deste homem. Mas depois de alguns segundos, ele recuou e fugiu com minhas coisas. Fiquei parado no mesmo lugar por provavelmente 1 minuto inteiro, olhando para o chão. Aconteceu tão rápido que quase não parecia real. Quando finalmente me recompus, saí do meu quarto e fui direto para a recepção. O cara lá estava simplesmente parado casualmente, como se não tivesse ouvido nada e ninguém mais estava à vista. Resumindo tudo, nada foi feito. Ele fugiu com todas as minhas coisas e, honestamente, todas as autoridades com quem falei não pareciam assustadas ou surpresas de alguma forma. Eles meio que apenas me olharam como se eu nem devesse estar ali. Acho que era apenas normal e eles esperam que você cuide de si mesmo. A caixa estava de fato vazia, e todo o acontecimento era obviamente apenas um enredo interessante para roubar aqueles que se hospedavam no hotel. Aqueles últimos momentos antes do homem fugir, no entanto, são o que eu continuo pensando. A raiva em seus olhos, segurando a arma como se estivesse pronto para puxar o gatilho sem pensar 2 vezes. Por que ele não fez isso? Meu único pensamento foi que talvez ele soubesse que se fosse apenas um roubo, ninguém viria procurar. Não sei, mas definitivamente não vou ficar em um hotel barato, em um bairro ruim, nunca mais. Essa situação ocorreu enquanto eu estava em uma viagem de trabalho. Trabalho para uma companhia de seguros e podemos ganhar viagens para nossas outras 2 grandes localizações, uma das quais é em Miami. Ganhei a viagem e fui com o meu chefe e alguns outros colegas da empresa. A maior parte da viagem foi passada fazendo coisas relacionadas ao trabalho durante o dia. E então, à noite, nos era permitido fazer o que quiséssemos, como ir à piscina do hotel, bares na cidade e todo esse tipo de coisa. Era a penúltima noite que eu estava lá e não tinha muito o que fazer no dia seguinte. Então eu e um colega de trabalho saímos para um bar que parecia legal na primeira rua. Pegamos um Uber e chegamos lá por volta das 23 horas. Miami é uma cidade de festas e a vida noturna lá é incrível. O bar estava lotado e me fez sentir como se estivesse na faculdade novamente. Não que eu fosse tão velho, mas já havia saído da faculdade há alguns anos. Meu colega de trabalho nos conseguiu shots e ao longo da noite tomamos mais alguns, e ele acabou convidando 2 garotas para a mesa e comprou shots para elas também. Ele se deu bem com uma delas e a outra parecia se interessar por mim. Estava solteiro há bastante tempo e o trabalho havia tomado conta da minha vida. Então, honestamente, estava apenas animado por alguém estar mostrando interesse em mim. Além disso, eu estava de férias e ela disse que também estava. Então nenhum de nós esperava nada sério disso. Achei ela realmente legal e extremamente atraente, e ao longo da noite ofereci para comprar bebidas para ela, mas ela comprou as próprias, o que também achei muito legal. Eram por volta das 2 da manhã e ela perguntou se eu queria voltar para o hotel dela, que descobri que ficava a apenas 15 minutos de caminhada do meu. Concordei, mas honestamente estava bastante nervoso. Sabia que essa garota estava fora da minha liga, mas decidi me divertir e arriscar. Voltamos para o hotel dela, que era incrivelmente chique, por sinal, e chegamos ao quarto. Vou poupar os detalhes, mas ocorreram eventos e, depois acabamos conversando por um tempo. Depois de um tempo, percebi que ela estava ficando vidrada no telefone, então fui ao banheiro para me limpar e me vestir.
Mas enquanto estava lá, ouvi um cartão-chave abrindo a porta do quarto e fiquei confuso. Ela nunca mencionou que estava aqui com alguém e também não vi coisas de outra pessoa no quarto. Foi quando ouvi a voz de um homem. Meu coração caiu no estômago. Rapidamente me vesti e verifiquei se tinha tudo. Tinha meu telefone e carteira, que estavam no bolso da minha calça, mas meus sapatos ainda estavam lá fora. Decidi que teria que deixá-los, pois não poderia lidar com o que quer que fosse aquilo naquele momento. Enquanto esperava minha hora de sair sorrateiramente, ouvi ele perguntar por que havia sapatos de homem ao lado da cama. Foi quando soube que estava encrencado. No momento em que tomei a decisão de correr para fora, houve uma batida na porta do banheiro. Era uma daquelas portas que deslizam e não trancam realmente. Então, claro, a coisa barata me revelou atrás dela. Esse cara era enorme. Não poderia ter sido mais azarado se tentasse. A cereja no topo do bolo era que ele também tinha uma arma e estava apontando-a diretamente para mim. Ele me disse para pegar minhas coisas e sair com a voz mais calma que tornava tudo 10 vezes mais assustador. Peguei meus sapatos e saí, com o coração saindo pela boca. Ele fechou a porta atrás de mim e então, silêncio. Não ouvi nenhuma briga ou gritos, o que achei estranho, mas não ia ficar para descobrir. Peguei o elevador e tirei minha carteira para pegar meu cartão-chave. E, adivinha, todo o meu dinheiro havia sumido. Meu cartão de crédito, meu cartão de débito, até meus cartões presente foram levados. Nem sei quando ela teve tempo de pegar todas essas coisas e como não percebi. Tentei lembrar do bar e de entrar no quarto, mas a noite tinha se tornado uma névoa. Passei a próxima hora cancelando meus cartões, irritado que pelo resto da viagem estaria absolutamente sem dinheiro. No dia seguinte contei ao meu chefe e aos colegas de trabalho que simpatizaram, mas também acharam engraçado. Agora, alguns anos depois desse incidente, posso olhar para trás e encontrar o humor nisso, mas o que ficou comigo foi um dos meus amigos teorizando que poderia ter sido uma armadilha. Talvez aquele nem fosse o namorado dela. Ela poderia ter me levado de volta ao hotel, roubado minhas coisas e esperado até eu ir ao banheiro para o cara entrar e me assustar, antes de eu perceber que o dinheiro tinha sumido. Se for o caso, explicaria por que não ouvi nenhuma briga depois que saí e por que o cara não estava mais irritado. Tento não pensar muito nisso, e sempre que saio, o que não é muito mais, tento me manter mais seguro e tomar decisões melhores. Trabalhei em uma pequena lanchonete local por 1 ano em 2019. Era apenas um restaurante comum e eu era garçom lá. O lugar fechava às 22 horas todas as noites, mas meu turno na verdade terminava às 23 horas, porque eu tinha que limpar todas as mesas da sala dos fundos antes de ir para casa. Era uma noite normal de fechamento sozinho e acabei de trancar as portas às 22 horas. Comecei a limpar as mesas. Mas depois de apenas alguns segundos, várias batidas fortes vieram da porta da frente. Isso me assustou, mas olhei e vi um homem parado lá, olhando pela porta de vidro. Falei alto, dizendo que o lugar estava fechado para a noite. Isso já havia acontecido antes então. Não era grande coisa, mas o cara ficou lá por um tempo, como se não entendesse o que eu disse. Me aproximei da porta. Desculpe, a loja fechou. Não estamos aceitando mais pedidos esta noite. Falei ainda mais alto desta vez, então sabia que ele tinha me ouvido. O cara me olhou por um segundo sem reação antes de dar um leve sorriso e se virar enquanto se afastava. Pensei que ele poderia estar bêbado ou algo assim, mas esqueci dele depois de alguns minutos e continuei com o meu trabalho. Terminei de limpar todas as mesas e comecei a limpar o balcão da frente quando vi pelo canto do olho uma figura se movendo em direção à porta da frente, seguida por batidas novamente. Era o mesmo cara de 15 minutos atrás, parado bem do lado de fora, olhando pela porta para mim. Nunca tinha acontecido isso antes, então estava mais irritado desta vez. Levantei os braços em um gesto do tipo, "O que você está fazendo?" O homem, ainda me encarando, bateu novamente. Eu disse a ele com uma voz muito alta e firme que estávamos fechados e ele precisava ir embora. Desta vez, ele pareceu muito incomodado com o que eu disse. Ele se tensionou e então deu um pequeno empurrão na porta, como se testasse se estava trancada ou não, antes de se afastar. O que há de errado com esse cara?
Disse em voz alta para mim mesmo enquanto caminhava em direção às janelas da frente para garantir que ele estava saindo da área. Não o vi em lugar nenhum no estacionamento, então imaginei que ele tinha ido embora de vez. Verifiquei o horário e estava um pouco irritado, pois estava mais tarde do que eu esperava. Mas, justamente quando comecei a caminhar em direção ao balcão, um barulho alto e súbito veio da porta dos fundos do restaurante. Fiquei congelado de medo, pois não estava confiante se a porta dos fundos estava trancada. Mas, alguns segundos depois, eles começaram a bater na porta repetidamente. Sabendo agora que a porta estava trancada, sabia que precisava sair enquanto ainda tinha chance. Corri para fora pela porta da frente e entrei no meu carro, ligando para a polícia o mais rápido que pude. Depois de 1 ou 2 minutos, pude ver pela janela do restaurante enquanto o homem aparecia e começava a vasculhar todo o prédio. Depois, ele tentou abrir a caixa registradora, mas acho que desistiu depois de algumas tentativas e então desapareceu na parte de trás da loja. Quando a polícia chegou, eles se certificaram de que o homem tinha ido embora e então ouviram toda a história de mim. A porta dos fundos tinha grandes amassados e a maçaneta estava quase completamente destruída, claramente tendo sido espancada com um martelo ou algo assim, mas fora isso, não houve muitos danos ou até mesmo algo roubado, além do pote de gorjetas que mantínhamos no balcão da frente. Acho louco que algumas pessoas estejam dispostas a fazer esse tipo de coisa apenas por alguns dólares extras. Quem sabe o que ele teria feito se eu tivesse ficado no caminho dele. Passei a maior parte dos meus 20 anos trabalhando em uma variedade de lojas como repositor, basicamente colocando produtos nas prateleiras o dia todo. Após alguns anos, aceitei um emprego em uma pet shop comum que exigia que eu trabalhasse em várias localizações. Basicamente, eu pegava uma van pequena, cheia de caixas todos os dias, e dirigia para todas as lojas da área para encher suas prateleiras, e depois deixava a van no armazém quando terminava. A questão desse trabalho era que eu pegava a van às 14 horas. Então não saía até a meia-noite, mas na maioria das noites demorava muito mais e eu tinha que fazer 1 ou 2 horas extras. Isso não era um grande problema para mim porque, com as horas extras, eu estava ganhando muito bem. Mas o turno tornava difícil ter uma vida normal. De qualquer forma, eu já estava fazendo isso há vários meses, e era como qualquer outro turno. Eram 23 horas e eu estava indo para a última loja, o que significava que provavelmente não voltaria para o armazém até 1 hora. Obviamente, as pet shops fechavam às 21 horas, então eu sempre estaria sozinho lá. Havia um pequeno cais nos fundos onde eu poderia estacionar minha van e depois tirar meu carrinho e rolar as caixas para dentro. Então, como de costume, estacionei e destranquei a porta do prédio. Rolei 3 grandes pilhas de caixas e comecei a mover cada caixa para o corredor, ao qual o produto pertencia, quando ouvi um pequeno baque vindo da frente da loja. Olhei para cima e fiquei parado em silêncio por alguns segundos. Depois voltei ao trabalho depois que não houve mais barulhos. Às vezes, ficava assustado trabalhando sozinho nas lojas à noite, mas já tinha me acostumado. Quando os prédios estão silenciosos, você pode ouvir sons que normalmente não ouve, como o ar-condicionado ligando e desligando. Então imaginei que o barulho era apenas outro som aleatório que o prédio fazia. Terminei de descarregar as caixas nos corredores e comecei a abri-las e estocar o produto. Eu estava provavelmente na metade do caminho e quase 45 minutos dentro do trabalho quando ouvi o som distinto de uma única tosse ecoando pelo prédio. Eu congelei, olhando para a frente da loja novamente. Meu coração começou a bater aceleradamente e instantaneamente, pois estava absolutamente aterrorizado. Ninguém deveria estar aqui e eu sabia que, se não tivessem más intenções, teriam dito algo quando eu entrei. Após esperar quase 1 minuto, comecei a caminhar lentamente e silenciosamente em direção à porta dos fundos. Uma vez lá fora, fechei a porta e tranquei. Sentindo-me muito mais seguro, entrei na minha van e peguei o telefone para ligar para a polícia. Justo quando fiz isso, ouvi passos correndo em direção à porta do lado de dentro, seguidos pelo movimento da maçaneta.
A porta estava trancada com chave, então eu sabia que eles não conseguiriam abri-la, mas ainda assim era aterrorizante e fez minha adrenalina disparar. Então batidas fortes e possivelmente chutes vieram do outro lado da porta. O homem começou a gritar, implorando para eu deixá-lo sair. Eu podia ouvir a raiva e a fúria em sua voz. Não respondi e me apressei para ligar para a polícia. Assim que a operadora disse que a polícia estava a caminho, liguei a van e me afastei mais da porta. Sei que deveria ter ficado seguro e dirigido para longe, mas parte de mim queria garantir que esse cara não escapasse antes da polícia chegar. Felizmente, eles chegaram rápido. Encontrei-os na porta, que agora estava quieta, e lhes dei a chave. Os 3 policiais entraram e, alguns minutos depois, saíram com um homem algemado. Ele foi encontrado com uma faca grande, mas nada mais. Acho que essa é a parte mais estranha de toda a situação e o que mais penso. O homem estava escondido em uma loja com uma faca e não roubou nada. Nunca tinha visto o homem antes, então não sei por que ele me queria mal, mas parece que essa pode ser a única explicação. É assustador pensar que eu poderia ter estado a apenas alguns metros de algo terrível. Mas pelo menos agora não preciso me preocupar com quais eram suas verdadeiras intenções. Por quase 3 anos, trabalhei durante a noite em um restaurante de fast food como atendente do drive-thru. Meu horário da faculdade era incomum e eu estudava meio período. Então, trabalhar durante a noite realmente facilitava minha vida para conseguir fazer os trabalhos escolares durante o dia. Na maioria das vezes, meus turnos passavam devagar e eram muito tranquilos. No entanto, às vezes coisas estranhas aconteciam. Meu gerente sempre fazia o possível para garantir que 2 pessoas fossem escaladas para trabalhar durante a noite. Mas de vez em quando, tínhamos que ficar sozinhos. Felizmente, a maioria das coisas estranhas acontecia quando meu colega de trabalho estava comigo. Mas houve um incidente em que eu não tive tanta sorte. Meu principal colega de trabalho que fazia o turno da noite comigo estava de férias. Então fiquei sozinho em 3 dos 5 turnos noturnos daquela semana. Meus 2 primeiros turnos foram normais, sem problemas. Era lento, e todos os pedidos dos clientes do drive-thru eram pequenos e simples. Na terceira noite, também começou lento, com apenas 5 a 10 clientes por hora pedindo um lanche pequeno ou uma bebida. Então, por volta das 2 horas da manhã, houve uma longa pausa de quase 45 minutos, sem ninguém aparecer. Mantive meu fone de ouvido caso alguém entrasse no drive-thru, mas decidi começar a limpar enquanto tinha tempo extra. Não havia realmente mais nada para fazer, então a limpeza era minha maneira de passar o tempo. Não tenho certeza de quanto tempo passei limpando, pois não fui interrompido, mas em certo momento, passei pelo balcão da frente e notei faróis brilhantes iluminando a janela da frente da loja. O carro estava estacionado bem na frente das portas. O salão do restaurante fechava às 21 horas todas as noites, e apenas o drive-thru permanecia aberto. Então era um pouco estranho que alguém estivesse estacionado lá, mas claro, não pensei muito nisso, pois eles poderiam ter apenas parado para buscar direções no iPhone ou algo assim. Então, continuei com minha limpeza. Alguns minutos depois, meu fone de ouvido apitou, sinalizando que um cliente estava na fila do drive-thru. Rapidamente fui até a janela e perguntei como poderia ajudá-lo. Um homem falou suavemente, pedindo um refrigerante grande. Disse a ele para avançar e comecei a encher sua bebida como de costume. O cara se aproximou rapidamente, então ainda estava enchendo a bebida, mas pude ver, pelo canto do olho, que ele estava olhando pela janela do restaurante. Algumas pessoas fazem isso, mas nunca entendi por quê, pois torna a situação realmente constrangedora. Terminei e entreguei a ele a bebida. Ele me deu o troco exato e agradeci, dizendo para ele ter uma boa noite enquanto me afastava e voltava a limpar. Limpei algumas bancadas e reorganizei uma pequena prateleira, mas ao passar pela janela, dei um pulo para trás, pois o homem ainda estava lá, me olhando. Perguntei se ele precisava de mais alguma coisa, senhor. Ele não respondeu por um momento, nem mesmo reagiu à minha pergunta, antes de finalmente dizer não e ir embora. O cara deve ter ficado sentado lá, olhando pela janela, por uns bons 5 minutos enquanto eu limpava, o que foi realmente assustador e estranho.
mas sabia que as portas do restaurante estavam trancadas, então ainda me sentia relativamente seguro. Novamente, mantive meu fone de ouvido e fui até os balcões da frente para limpá-los. Mais alguns minutos se passaram antes de o fone de ouvido apitar novamente. Mas quando cheguei ao computador e perguntei o que eles queriam, ninguém respondeu. Perguntei novamente e ainda não obtive resposta. Então me virei e olhei para as câmeras atrás de mim, que mostravam imagens ao vivo da fila do drive-thru. Estranhamente, o carro passou pela estação de pedidos e parou a vários metros atrás da janela em que eu estava. Olhei mais de perto e pude reconhecer o carro como sendo do homem de alguns minutos atrás. Nesse ponto, comecei a ficar bastante nervoso, então me afastei da janela e fiquei ao redor da esquina. Da maneira como eu estava posicionado, estava fora da visão da janela, mas ainda podia ver as imagens da câmera. Não conseguia dizer o que o cara no carro estava fazendo, mas podia ver movimento no vídeo granulado. 1 minuto depois, ele puxa o carro rapidamente e começa a bater na janela agressivamente. Fiquei assustado, mas após alguns momentos, ele acelera o carro para fora da fila do drive-thru e estaciona bem em frente à porta da frente. A porta do motorista se abre e o homem sai segurando algo na mão enquanto se aproxima rapidamente da porta da frente. Imediatamente, peguei o telefone da loja e liguei para a polícia, enquanto o homem sacudia agressivamente as maçanetas tentando forçar a abertura das portas trancadas. Felizmente, ele desistiu após algumas tentativas e correu de volta para o carro, indo embora. A polícia garantiu que eu estava bem quando chegou e contei o que aconteceu. Pelo que eu vi, eles voltaram de manhã para falar com meu gerente e coletar as imagens das câmeras para que pudessem pegar a placa do carro. Nunca fui atualizado sobre a situação depois disso, então não tenho certeza se ele foi pego. Sempre presumi que o homem estava tentando um assalto, mas não há como ter certeza. Estar sozinho naquela noite me tornou um alvo fácil, e muitas coisas horríveis poderiam ter acontecido, e não haveria ninguém lá para me ajudar.